E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bastante delicado e complexo. Foi proposto por alguns acompanhantes aqui do canal que eu falasse um pouco sobre luto, sobre perdas. Eu confesso que eu relutei um pouquinho em falar sobre esse assunto. Esse pedido já me foi feito já há uns 2 meses, mas eu também estava passando por uma situação de perda e não me sentia forte o suficiente para estar abordando o assunto aqui no canal. E hoje acho que é o momento, né, de voltar a esse assunto, no sentido de trazer informações para aqueles que me pediram, minha querida Fabiana, que pediu o assunto, e outros que no meio do caminho não tenho tanto contato e que me pediram. Então, vamos tentar de uma forma, numa linguagem mais simples, vamos dizer assim, né? Sem muito vocabulário psicológico aí no meio da conversa, mas que vocês consigam entender que a perda, qualquer tipo de perda, ela é vivenciada por nós no primeiro momento, né, como uma grande frustração, uma ruptura de algo que nos era importante. Se não tínhamos consciência da importância daquilo na nossa vida ou daquela pessoa na nossa vida, diante do momento da ruptura, a gente acaba tendo essa consciência e faz com que a gente sofra, né? Ninguém quer romper vínculos, essa é a palavra, não é? Principalmente com pessoas, né? Com entes queridos. E normalmente a gente pensa em perda, né? E nós associamos, os psicólogos falam muito da questão, você está em luto, né? Está elaborando luto. E essa palavra luto, ela não se refere só à morte, né? A morte, ela é mais evidente, né, em tudo isso, porque não, é o fim, né, a finitude do ser. Mas tudo que nós vivemos e que de alguma maneira termina, né, termina um ciclo, vamos dizer assim, e nós precisamos nos reorganizar para recomeçar, nós entendemos que seja um luto também, passa por um luto. Quanto maior for o tempo que nós estivermos envolvidos nessa situação, a energia que nós depositamos nisso tudo, o vínculo que foi formado, vamos dizer assim, com a situação, com as pessoas que estão em volta, quando me refiro à perda, não morte, né? Quanto maior for estes laços, esse envolvimento, mais difícil é para nós a separação, o rompimento, né? Então, a gente pode falar de luto quando nós terminamos um casamento ou um relacionamento, quando nós nos vemos tendo a necessidade de findar uma amizade por algum motivo particular de cada um, quando nós trocamos de emprego, né, ou somos demitidos de um emprego, aquele ciclo termina. Tudo é uma crise financeira que normalmente, né, nos abarca por uma extensão de tempo maior. Tudo isso nos faz pensar diretamente numa espécie de fracasso, né? Num primeiro momento, nós interpretamos como sendo um fracasso. A energia que foi envolvida ali é uma energia que nós questionamos onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito, não é? E às vezes a gente sente raiva, às vezes a gente fica deprimido, não é verdade? E isso, essa reação que o nosso psicológico tem à perda, nós interpretando como sendo fases de um luto. Todos nós vivemos essas fases, não necessariamente de maneira ordenada, né? Mas passamos por ela até chegar numa fase de organização, né? Numa fase de aceitação. Bom, por que uma pessoa sai ou elabora mais facilmente o luto do que outra, né? Bom,
Existem vários aspectos relacionados, né? O primeiro aspecto que a gente pode pensar seria, né, quantas perdas essa pessoa já teve na vida e como ela lidou com isso, né? Isso é um ponto importante, ou seja, as experiências acerca da perda, acerca do fim que essa pessoa já viveu e como ela experienciou, superou todas essas situações vivenciadas por ela. Então, esse é um passo. Outra questão é a gente entender quais são os aspectos cognitivos, o que essa pessoa pensa, né, a respeito da morte, quais são as crenças da morte, da perda que ela elabora, que forma ela vê o final daquele ciclo. Se formos falar especificamente no caso da morte, crenças religiosas, né, cada um tem o seu arcabouço aí de recursos que interpreta, né, a morte nas várias religiões possíveis, a explicação que essas religiões nos dão, e cada um pega para si aquilo que lhe conforta melhor, aquilo que aprendeu ao longo da vida. Então, todos esses fatores vão ajudar com que a pessoa reaja, né, reaja ao luto, se organize mais rapidamente ou não. O fato é que todos vamos passar por algumas fases que nós chamamos de fases do luto. Então, num primeiro momento, quais seriam essas fases? Volto a dizer, não é que nós vivenciamos isso de da forma como eu vou apresentar o nome dos estágios, não é isso, né? Mas na maioria das vezes sim, né? Então, o primeiro estágio da elaboração de uma perda, do enfrentamento do luto, seria a negação, que é natural de todos nós, né? Como nós recebemos uma notícia de perda, de fim, de morte, nós automaticamente passamos por aquele momento de estupor, vamos dizer assim, né? Em que há um choque, né? E nessa fase a tendência é que a gente negue uma série de situações, de pensamentos que possam estar envolvidos ali, né? Nós não queremos aceitar propriamente dito o que está acontecendo, nós vamos buscar formas, né, para reverter aquela situação, né? Então, por exemplo, se estamos falando da morte propriamente dito, a gente vai passar pela negação no sentido de não está acontecendo isso é um pesadelo, é um sonho. Às vezes a gente tem a sensação de que vai dormir, no dia seguinte vai acordar e a pessoa querida está ali, né? Ou se recebemos a notícia de uma doença terminal, de um ente querido, a gente vai reagir tentando de todas as formas buscar um tratamento alternativo para que aquela situação se reverta e a morte não venha a acontecer. Então, todos nós vamos lidar de maneira diferente com essa questão da negação. O fato é que o estágio da negação, ele implica em eu não quero ver o que está acontecendo, né? Eu me recuso a, por exemplo, aceitar que eu fui demitido. Por que eu fui demitido? Não, tem que entender, né? O que aconteceu, né? Quais são os fatos que estão envolvidos ali. A empresa, ela não podia ter feito isso comigo, a empresa está errada, né? Então, ou então se for o término de uma relação amorosa, né? A gente fica tentando, fazendo com que o outro volte para nós, nos dê a oportunidade de conversar. A gente quer porque quer que a vida que nós estávamos vivendo, né, continue. Essa é a questão, ok? Num segundo momento, quando nos depara, né, passa aquela negação, a gente vai se deparar com a raiva, né? Então, a tendência é que a gente passe a colocar para fora de uma maneira, às vezes até mais agressiva, né? Os sentimentos que estão nos incomodando. E é importante que a gente faça isso, né? Então, muitas vezes, diante de um ente querido que partiu, que morreu, a gente tende, né, a brigar com ele. Por que você me deixou aqui sozinha? Agora como é que vai ser a minha vida, né? Por que o médico não viu antes o que estava acontecendo, né? Se for uma questão do trabalho, por que não me avisou
por que não falou que tinha a possibilidade de uma lista, né, de um corte, que o meu nome estava lá? Nós vamos sentir raiva, né? E isso é positivo, né? A raiva ela é importante, porque é a forma de nós expressarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos. A raiva é uma emoção. Nós vamos expressar os nossos sentimentos que estão nos ferindo com relação a determinados fatos que envolvem essa perda, ok? Passado a fase da raiva, a gente vai entrar numa fase de barganha ou negociação, né? É onde a gente procura as divindades, vamos dizer assim, ou se a gente não é ateu, não tem crença nenhuma, a gente vai procurar desenvolver o nosso pensamento de forma a nos tornarmos pessoas melhores para que a gente não caia novamente na arapuca da perda, né? Como se nós barganhássemos no sentido, né? Para aqueles que têm uma crença cristã, né? Deus, né? Eu prometo que eu vou fazer diferente, que eu não vou cometer os mesmos erros, né? Se for com relação à perda do ente querido, né? Se isso não aconteceu, por exemplo, se diante de uma fase terminal, a gente vai fazer promessas, né? Vai conversar com Deus para que Deus não tire aquela pessoa de nós, nós vamos melhorar, nós vamos reagir, as coisas serão diferentes, né? Uma tentativa mesmo de nós, a palavra é essa, negociarmos com a vida a possibilidade de não termos aquela perda, ou se a perda já foi inerente, aconteceu, de nós nunca mais vivermos aquela dor daquela forma, ok? No quarto estágio, a gente vai deparar com o que nós chamamos de depressão, né? E não é aquela depressão no sentido de tristeza profunda, não necessariamente é isso. Algumas pessoas têm essa depressão, essa tristeza profunda refletida lá na fase de negação. Nesse momento, nós já temos recursos, né, interiores de expressão da raiva, de tentar mudar a situação. Nada aconteceu, então a gente está dentro de uma realidade, vamos assim dizer, e nós acabamos nos tornando mais introspectivos no sentido de buscar a reorganização diante de tudo que nós perdemos, diante da pessoa que nós perdemos, né? Enfim, como já disse para vocês, pode ser várias situações que envolvem a perda, não necessariamente a morte. Às vezes o exemplo da morte vem primeiro, né, na nossa aulinha aqui, porque é mais fácil para vocês estarem entendendo, né? Mas a fase da depressão é o momento em que a gente vai olhar para a vida, o que está ao redor, teremos a sensação de que nós não somos capazes, de que falta algo, de que a situação ainda é muito dolorida, com certeza, mas nesse momento, a gente começa a se reorganizar, né? A gente começa a pensar em outras situações de perda que nós já tivemos e o que nós fizemos para sair dali, né? Então, para muitos é um momento de retomar um novo estudo, é um momento de aprender uma nova habilidade que faça esquecer, às vezes é um momento de se envolver com outros projetos, né? Para que haja uma energia, vamos dizer assim, né? De sublimação, né? A dor continua ali, mas eu não estou mais estagnada diante dela, eu já consigo viver, tocar a minha vida, né? Acordar diariamente, e ainda que eu sinta saudade, ainda que eu sinta um incômodo, um vazio muito grande, eu já sou capaz de passar o meu dia mais produtivo, ok? Então ela é chamada de depressão porque nós passamos por esse momento, né, de reorganização, né, com esse momento em que a gente se volta para nós mesmos, né? Às vezes as pessoas acham que nós estamos triste, depressiva, é normal, claro, né? Mas a gente continua com a nossa vida, ok? A última fase
é a fase da aceitação, né? Na fase da aceitação, como o nome já diz, nós já entendemos que o fato é consumado, não tem mais o que fazer, houve a perda do trabalho, do relacionamento, houve a perda, né, de um ser querido, mas nós estamos vivos e a vida continua para nós, né? Então é necessário que a gente encontre forças para seguir. Há a saudade, né? Há a lembrança dos bons momentos, há muitas vezes a vontade de chorar, mas nós vivemos isso já de uma maneira mais tranquila, não é com o desespero, não é com aquela dor que sufoque.